Hoje nós vamos falar sobre o caso do menino Benjamin, que foi um caso que repercutiu por toda a cidade. Nós estamos aqui com a Ariadnes, ela que é tia da criança e vai dar a versão da família sobre esse caso. Ariadnes, primeiramente, muito obrigada. E como é que está o Benjamin hoje? Então, boa noite, né? O Benjamin hoje ainda se encontra na UTI, na Santa Casa, lá em Rondonópolis. Ele está começando a tirarem todas as medicações, foi desentubado hoje, mas ainda está com risco, né? Risco de vida. Ele está bem grave ainda, ele está bem delicado. O caso dele é muito delicado, nós não temos diagnóstico. Mas em vista do que ele entrou, que ele não teria nem a previsão de vida, né? Tipo assim, que o laudo dele era bem ruim. Hoje ele já tem uma chance de sobrevivência aí, porque Deus está cuidando dele. E qual é a primeira versão apresentada pelo pessoal da creche? A primeira versão apresentada aos pais foi que ele, lá no hospital, que foi o primeiro contato que eles tiveram junto, é que o menino tinha caído, acho que de pula-pula, e a menina não estava, ninguém estava presente, não sabia o que tinha acontecido. Quando eu fiquei sabendo do acidente, isso por volta de 6h30 da tarde, eu fui até o hotelzinho, acho que já eram umas 7 horas, 6h30, 7 horas da noite. Eu fui no hotelzinho e perguntei para ela, falei para ela que eu estava indo para Rondonópolis, eu gostaria de saber. Ela disse para mim que deduzia que essa criança tinha caído do escorregador, ela até me mostrou. Eu fui lá, ela me mostrou de onde o neném poderia ter subido, escorregado, batido a nuca no pé do escorregador, na parte onde é o final do escorregador. Aí depois dele ter caído, batido a cabeça, ele tinha levantado e andado como se fosse uns 2 metros e caído na grama e batido a parte frontal da cabeça. Foi essa versão que ela sustentou. Mas ela disse para mim que não tinha ninguém no local, né? E não sabia exatamente. Mas essa versão que ela deduzia que poderia ter acontecido, porque ele foi encontrado para o lado de fora do hotelzinho. E essa versão ela não é mais sustentada, né? Existe agora uma reviravolta no caso, uma outra versão está sendo investigada, inclusive pela polícia. Você pode falar para a gente um pouquinho qual é essa versão, o que vocês estão deduzindo? Então, a pessoa que socorreu a criança diz que quando chegou no ambiente, a menor diz que mostrou até o pula-pula, né, e que ele teria caído de lá. Já a cuidadora, que é maior de idade, diz que ele caiu na área e começou a sangrar. Então, assim, a outra versão que uma criança, que também ficava na creche, está dizendo para a mãe, que até está já bem falado, que ela no boletim dela tem citado, é que o neném deduz o carro, ou que o Benjamin no carro. Ele diz que o Min, né, que é o Benjamin, Dodói, carro vovô. Então, assim, ele fica citando muito, porque o carro do avô dele é uma Montana e da mesma cor que como que se diz? Que o veículo que também se encontra lá. Então, isso nos deu um choque, né? Porque surgiu mais hipóteses que tenha mais cabimento do que a primeira suposta deles, né? E como é que está o relacionamento de vocês com o pessoal lá da creche? Eles prestaram algum tipo de socorro, alguma solidariedade à família? Como é que está essa relação? Olha, eu não vejo dessa parte solidariedade, tipo assim, até porque no dia que nós estávamos indo para Rondonópolis, tudo que a Silma se preocupava é que tinha um determinado veículo de comunicação que estava ligando para ela para saber apurar os fatos. E ela ficava o tempo todo dizendo que tudo que ela sabia, ela já tinha passado para nós. Então, assim, o tempo todo ela tem se preocupado muito com ela, né? Com ela, a preocupação dela maior é com ela mesma. Eles não procuraram a família em nenhum momento para prestar algum tipo de ajuda, de auxílio, até financeiro, psicológico, nada, ajudar nas investigações? Não, de forma alguma. Até no dia 11, que eu estava dentro do hospital, na UTI, eu mandei uma mensagem para ela informando que o neném tinha que ficado na UTI, né, e que colocasse o nome dele em orações. Ela me mandou um monte de mensagem informando que ela ganhava muito menos, que o que ela poderia fazer ela estava fazendo, que os pais das crianças ganhavam mais, que ela cuida das crianças por amor, que ela é uma pessoa formada e ganha um valor por mês. Mas assim, eu até respondi para ela que nesse momento a gente não tinha intenção nenhuma, porque isso foi no dia 11, eu só vim pronunciar no dia 19 para 20, né? Eu pedi oração e ela veio dando informações que nem tinha cabimento naquele momento, mas de forma alguma tem ajudado em nada.
É complicado. E como é que está o estado de saúde do Benjamin? Ele agora já se recuperou, mas o que é o laudo médico? O que os médicos dizem sobre ele? Como é que ele chegou lá? Ele chegou em estado gravíssimo, né? A própria médica, quando conversou com nós no domingo retrasado, ela deu horas de vida para o Benjamin. O diagnóstico é que ele deu 2 paradas e ela veio comunicar a nós que a terceira ele não suportaria, né? Então, assim, que era para a gente ficar, que mais a terceira parada ele não suportaria, que era para a gente estar, como que fala o nome? Para a gente estar esperando aquela diagnóstico, e ela me chamou em particular, disse que se ele tivesse mais umas 2 horas de vida era muito, que era para mim confortar os pais, né? Mas assim, por orações de todos, o Benjamin é um milagre, né? Mas não existe diagnóstico ainda, e ele está, nesse momento ele está sendo tirado as medicações, as drogas que estava sendo injetado, e ele está sofrendo muito. Os vídeos que o pai me manda para mim, que eu não quero divulgar, mas ele está em estado de agonia, né? Porque ele está sentindo muita dor e está tentando voltar para ver qual vai ser a lesão, mas os médicos não falam nada. Existe uma hemorragia interna dentro do cérebro dele, que teria que ser aberto e estancado, mas por a parte da cabecinha dele está tão fragmentada, não pode, porque ele pode ficar na mesa. Então, assim, existe uma possibilidade que, se ele não se recuperar, ele ter que fazer uma cirurgia. Mas, assim, eu vejo que, se ele está vivo, é um milagre de Deus, então provavelmente Deus vai fazer a obra por completo, né? Mas ainda ele está sem diagnóstico, a gente não sabe o que esperar. E os pais dele ainda não quiseram se pronunciar e nomearam você como porta-voz da família, é isso? Os pais deles estão completamente abalados, porque só quem está junto e recebendo os vídeos, vendo a situação, entende o que eu estou falando. Quem é mãe, vê um filho naquele estado, né, uma criança perfeita, tudo bem, e de repente está lá sofrendo, agonizando. Então, a própria mãe vai precisar de tratamento assim que ela conseguir sair de lá. Com o Benjamin, que eu creio que ela vai sair com ele nos braços, ela vai precisar de ajuda e precisa de muito amor, e que as pessoas entendam e dê esse gesto de carinho, né? Impõe ela também nas suas orações, porque ela está bem fragilizada, né? Ela está sendo forte porque ela precisa ser forte para estar do lado do filho dela. E o que vocês, como família, esperam nesse caso? Nós esperamos que a verdade venha à tona, né? Que a verdade prevaleça, porque uma criança pagar por desleixo, né? Por falta de omissão, de socorro, por tudo, né? Porque quando você coloca uma criança numa escolinha, é porque todas as mães precisam trabalhar. E a gente, quando a nossa necessidade de trabalhar, a gente vai escolher um ambiente para deixar o seu filho, porque você imagina que ele está sendo cuidado. Então, você deixa uma criança bem e, de repente, do nada, você recebe um diagnóstico que ele está em coma. Eu acho que toda pessoa, como mãe, né? E como os pais também entendem o que eu estou falando, né? A gente quer a verdade, né? Porque, assim, a verdade poderia diminuir o tamanho do que o Benjamin está sofrendo, né? Então, assim, a verdade teria sido tratada já de início de forma diferente, e ele não estaria pagando um preço tão alto que ele está pagando hoje. Muito obrigada, Ariadnes. Nós agradecemos a sua disponibilidade em contar para a gente essa história. Nós esperamos que o Benjamin ele se recupere e logo, logo esteja aqui em Campo Verde com a gente. E nós vamos esperar, então, e desejamos que a verdade venha à tona e que tudo isso se resolva da melhor forma. Muito obrigada.